Efeitos de Superman. Os famosos créditos do filme com letras que parecem ficar tridimensionais podem parecer imagens computadorizadas, mas foram feitos com um truque fotográfico e animados quadro a quadro. Basicamente, usaram um equipamento semelhante a esse onde é a câmera que se move a cada foto de forma muito controlada, podendo criar borrões ou desfocos de movimento na imagem por meio de longa exposição. A cúpula do Conselho de Krypton foi uma de várias miniaturas que o designer de efeitos Derek Magin construiu para o filme. No cenário interno, os anéis que parecem desafiar a gravidade girando em torno dos prisioneiros são, na verdade, uma ilusão de ótica criada com aros inclinados unidos em um só ponto e presos a uma base onde a parte externa é giratória. Rodando rápido, causam a impressão de que os anéis flutuam um sobre o outro. Os rostos em tamanho grande na sala do Conselho são exatamente o que parecem, imagens filmadas previamente e projetadas em telas do cenário. Ao todo, foram usados 9 projetores. As roupas brilhantes dos kryptonianos foram feitas de Scotlit, um material reflexivo muito usado em sinalização e telas para projetores. Ele é composto de esferas de vidro minúsculas que ajudam a refletir fortemente a luz, principalmente em certo ângulo. Posicionando luz branca em espelhos a 45º, a fotografia conseguiu extrair o brilho máximo das roupas dos atores. Para encenar a destruição de Krypton, foram usados mecanismos hidráulicos nos cenários para mover colunas e inclinar partes do piso no set de filmagem. Muitos dublês e destroços foram gravados separadamente e depois sobrepostos na mesma imagem. Na sequência, a nave que leva o bebê Kal-El até a Terra obviamente é uma miniatura. Outra cena marcante é quando o pequeno Superman levanta um veículo sozinho. O truque foi feito com a ajuda de um guindaste. O filme segue acompanhando o jovem Clark Kent. Nessa cena em que ele chuta uma bola com super força, usaram uma bola de madeira disparada por um canhão de ar enterrado no chão. Dá até para ver a Fumali. Já o momento em que o Clark corre mais rápido que um trem foi feito com o ator pendurado em cabos e carregado por uma grua em um veículo, de forma que ele nem tocava os pés no chão para ficar mais parecido com Christopher Reeve. O ator Jeff East usou o nariz falso e uma peruca preta por causa desse visual. No áudio original de Superman, East teve suas falas dubladas por Christopher Reeve por questões de continuidade. Falando em continuidade, a história segue com o Clark indo até o Ártico, onde é levantada a Fortaleza da Solidão. Aqui foi usado um grande cenário com geleiras de isopor e 50 kg de sal dendrítico para simular a neve. Quando o Superman vê seu pai dentro da fortaleza, o truque é uma sobreposição de imagens feita a partir de uma gravação com Marlon Brando em frente a um fundo de veludo preto. Na parte onde só é usada a voz dele com imagens do espaço, os elementos que aparecem na tela eram na verdade objetos minúsculos do tamanho da cabeça de um alfinete, que foram ocultados do mar e filmados com macrofotografia. Voltando ao exterior da fortaleza, a parte de cima do cenário foi completada com match painting, ou seja, com pinturas feitas em vidro sobrepostas à imagem filmada. Essa técnica também foi usada em outros momentos do filme, como quando o Superman segura os trilhos de um trem. Um dos grandes momentos do filme é a sequência em que o Superman resgata Lois Lane de um helicóptero que caiu do topo de um prédio. Foi tudo tão difícil de filmar que levou 12 meses para a cena ser concluída, tanto pela complexidade quanto pela inclusão de novas ideias. Aqui foi usado de tudo, a parte do acidente foi reconstruída com a estrutura de um helicóptero real, mas com hélices menores, porque assim ficaria mais seguro para rotacionar. Em velocidade, ninguém perceberia a diferença. Um prédio cenográfico de 24 metros foi construído em estúdio. Visto da rua, o prédio real aparece alongado por uma pintura com uma miniatura de helicóptero na frente. Em vários momentos, os cenários de fundo são na verdade telas com imagens projetadas. Em outros, cabos foram usados para suspender ou descer os atores. Chegaram até a filmar 2 dublês e um helicóptero suspensos por cabos em frente a um prédio real. A cena em que o Superman surpreende o ladrão que cima do prédio obviamente foi filmada em um cenário na horizontal. A parte onde o Superman é visto pisando na janela do lado de fora de um escritório foi filmada em um cenário construído em 90º. Esse homem, na verdade, está amarrado à cadeira para não cair e todos os objetos estão presos à parede. Mais uma vez, também usaram cabos para suspender os atores, e você já deve ter pensado como disfarçaram isso sem computação gráfica. Um dos truques que chegaram a usar foi colocar vibradores nos cabos porque, vibrando, eles ficariam menos visíveis na câmara. O problema é que isso só funcionava com fios muito finos, e a ideia foi abandonada depois que alguns deles se romperam. Vale lembrar que em alguns momentos Christopher Reeve chegou a ser suspenso por guindastes a uma altura de 60 metros do chão, então a segurança era fundamental. A solução que deu mais certo foi pintar os cabos depois com rotoscopia quadro a quadro. Falando em telas e projeções, o truque mais utilizado para fazer o Superman voar foi a chamada projeção frontal com processos ópticos, apoiada em um suporte moldado na medida exata do corpo. Christopher Reeve atuava diante de uma tela onde as imagens de fundo eram projetadas.
Como Reeve também era piloto, sabia melhor do que qualquer dublê como deveria se mover nas cenas aéreas. A maior parte do movimento do voo era feito por uma câmara giratória e não pelo ator. O sistema permitia que as lentes de zoom da câmara fossem sincronizadas com o projetor. Isso foi essencial para fazer cenas onde o herói se aproximava da câmara. Nessas horas, a câmara aproximava a imagem enquanto o projetor fazia o oposto, afastando o fundo. O fundo azul só foi usado quando o voo precisava de uma movimentação mais ampla, e para essas cenas Reeve teve que usar um uniforme com uma cor próxima do azul turquesa para se destacar do fundo. Escondido na roupa, Reeve também usou um mecanismo que movimentava a capa com hastes para simular o vento. Mas nem todos os poderes do Superman foram representados com truques tão complicados. A cena em que ele empurra uma grande rocha, por exemplo, foi feita com uma pedra em miniatura, guiada bem perto da câmara, e o ator estava muito mais afastado do que parece. Ele só faz um movimento fingindo que empurrou. Miniaturas também foram usadas em cenas como a do Superman salvando um avião, a do voo dos mísseis, a da ponte que é parcialmente destruída e em quase toda a sequência do rompimento da represa. Superman. O filme foi indicado a 3 prémios na cerimônia do Oscar e acabou recebendo um prémio de realização especial pelos efeitos visuais.